Hoje nós vamos falar do Balance, que é um mix estabilizador, aterrador. E aí o Balance só tem nessa versão de 15 ml. Ainda não temos outros aqui no Brasil, só esse. E os ingredientes principais do Balance é o spruce, o madeira roux, o frankincense, o tanaceto azul e o camomila azul. As formas de uso do Balance. Bom, o Balance não é um mix para ingestão, tá? Ele é um mix somente para uso aromático e tópico. Nós podemos usar ele de forma aromático, inalando diretamente no frasco, que é essa figurinha aqui. Podemos usar o difusor para dispersar no ambiente. E podemos fazer a inalação em concha, que é esse movimentozinho aqui da gravura. Vai pingar uma gota do óleo essencial na mão, uma, duas gotas, esfrega um pouquinho e fecha as duas mãos sobre o nariz. E uso tópico, pode aplicar sobre o nariz, nuca, atrás do pescoço, ao longo da coluna, pontos de pulsação e sola dos pés, sempre diluído em óleo vegetal carreador, se for uma área maior. Aqui nós estamos falando da forma tópico, de várias formas, né? Mas quando a gente entrar lá nos principais usos, vocês vão ver que para cada finalidade dele, nós vamos usar topicamente uma dessas áreas aqui que a gente está colocando. Bom, os principais usos, né, do Balance. O Balance é um excelente aliado para o estresse, ansiedade. Então, nós vamos aplicar na sola dos pés, dispersar e ou inalar com as mãos em forma de concha. É sensacional para ansiedade, gente. Esse mix é assim, é um mix que vai organizar as nossas células, tá? Então ele coloca a gente no eixo de novo. Então ele é muito bom. Síndrome da mudança de fuso horário e ansiedade ao viajar. Então tem pessoas que quando estão planejando uma viagem, fica muito ansioso, muito ansioso. Ou então, quando chega, né, em locais que o fuso horário é diferente do nosso, a pessoa sente muito. Então, o Balance pode levar, que vai te ajudar muito aí nessa questão. Pode fazer inalação com as mãos em forma de concha ou aplicar sobre o nariz. Alterações do humor, tá? Também nós podemos dispersar, aplicar sobre o nariz e ou na nuca, tá? A gente fala ou e, né? Porque pode fazer das duas formas, tá? Ao mesmo tempo. Então, tanto pode usar sobre o nariz, né? Embaixo do nariz, quanto pode usar ele na nuca, tá? Para a questão aí de melhorar as alterações do humor. Problemas neurológicos, convulsões, epilepsia, doença de Parkinson, lesão cerebral. Então, para esses problemas, nós podemos usar, aplicar na nuca, ao longo da coluna e o solo dos pés, principalmente nos dedos dos pés. Então, quando você for aplicar na sola dos pés, já puxa o óleo para a parte dos dedos, tá? Porque às vezes a gente passa só na sola dos pés, mas esquece de passar embaixo dos dedos. Então, vai ajudar muito também. Quando sentir-se instável ou inflexível, o Balance vai ajudar também. Então, vou aplicar na sola dos pés e ou dispersar, tá? Eu fiz um teste com Balance de 21 dias de uso na pandemia, porque eu conheci os óleos essenciais na pandemia e tava assim, muito, muito pilhada com essa questão, né, de ficar em casa, muita coisa acontecendo. Então, assim, eu estava totalmente fora do meu eixo, tá? Eu estava me desconhecendo. Estava muito agitada, muito ansiosa, muito instável. Um dia estava ainda estava entrando na menopausa também, então juntou tudo. Então, eu fiz um teste com o óleo essencial de Balance, né, esse mix, que por isso que ele é considerado estabilizador. E aí eu coloquei na sola dos pés por 21 dias, pela manhã e pela noite. Eu virei outra pessoa. Foi assim, uma experiência ímpar, tá? Então eu falo que todas as pessoas têm que ter um Balance em casa.
né? A gente não sabe o momento certo que a gente precisa dele. Tranquilidade, meditação. Aplique sob o nariz, na extensão da testa e ou inale com as mãos em forma de concha. Então, se você vai precisar de fazer uma meditação, está precisando de mais tranquilidade, então o Balance também vai ser um grande aliado. Para raiva, ira, medo, dor, né, a dor de luto e trauma. Então o Balance ajuda muito também. Na pandemia, eu cuidei de uma adolescente com Balance na sola dos pés. Estava assim muito deprimida, muito para baixo, questão da pandemia, né? Parou escola, parou tudo e em casa não queria conversar com os familiares, só ficava dentro do quarto escuro. Então a gente entrou com Balance na sola dos pés e o Aidorate por ingestão, que ele é o óleo da alegria, né? Da criatividade. Então ajudou muito essa moça. Então a gente pode dispersar, aplicar sobre o nariz ou na nuca. E ele é excelente para quem tem TDAH. Ele para hiperatividade, ele é sensacional. Essas crianças que não conseguem ficar quietas, né, que são hiperativas o tempo todo. Então, vamos ajudar, porque não é fácil, né? Então, pode indicar para usar na sola dos pés, colocar no difusor no quarto, usar ao longo da coluna, na orelha, sola dos pés, lembrando de usar embaixo dos dedões do pé, tá? Então, vai ajudar muito. Pode passar na testa, atrás das orelhas, na frente das orelhas, no entorno, né, da orelha toda. Lembrando que nunca dentro, tá? Nunca dentro do ouvido. Eu vou falar um pouco dos aspectos emocionais do Balance. Então, ele é o óleo da fundamentação, do aterramento, né? Esse mix é uma combinação de óleos de árvores e raízes, por isso que ele é assim tão aterrador. Árvores vivem no momento presente, não têm pressa e são estáveis. A energia suave desse mix é excelente para acalmar crianças hiperativas que têm dificuldades em se acalmar. É um remédio excelente para aqueles que precisam se reconectar com suas raízes. Tá? Então, tem muita gente que tem essa dificuldade, né? De se reconectar com as raízes, né? Acha que não tem problema, não tem importância, não vai precisar. Então, o Balance é um mix que vai ajudar muito. Fortalece uma conexão com a parte inferior do corpo e com a terra. Então, por ser árvores e raízes, né, as plantas, ele fortalece essa conexão aí da parte inferior do corpo e com a terra. Essas conexões são especialmente importantes quando as faculdades superiores são superutilizadas devido ao excesso de pensamento, fala ou atividade espiritual. É especialmente adequada para personalidades que procuram escapar da vida por meio de desconexão ou dissociação. Esses indivíduos podem evitar compromissos a longo prazo no trabalho ou nos relacionamentos, preferindo se afastar. Esse mix lembra que para realizar seus verdadeiros sonhos e desejos, eles devem permanecer focados em uma meta até que ela aconteça no mundo físico. Então, para os sonhos e desejos aí também, ele vai ajudar bastante. Ensina verdadeira perseverança, ajudando as pessoas a manterem um plano ou uma ideia específica até que eles sejam incorporados, fornecendo força interior e espiritual. Ensina a ancorar sua energia e a manifestar sua visão com a paciência de uma árvore. Isso aqui é muito legal. Ensina a ancorar sua energia. Né? Então, a gente precisa realmente estar com a nossa energia ancorada de alguma forma, né? Então, esse Balance vai ajudar bastante. E vamos falar das emoções negativas. Então, ele vai trabalhar a questão da dispersão, da falta de aterramento, desconexão e instabilidade.
Então, são as emoções negativas que ele ajuda aí. Das propriedades positivas desse mix, o que ele pode nos ajudar positivamente? Então, ele é um óleo do aterramento, da estabilidade, da conexão, do comprometimento, independência, força interior. Então, essas são as propriedades positivas desse mix. E perseverança. Bom, para os aspectos emocionais, usos sugeridos. Forma de uso para questões emocionais. Aromático, pode inalar direto no frasco, difusor ou inalação em forma de concha. Tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo vegetal carreador na base da coluna vertebral ou na sola dos pés. Então, topicamente, né, para questões emocionais, e aí entra também a questão da hiperatividade, né? A gente pode usar ao longo da coluna e na sola dos pés. E é isso que nós tínhamos para compartilhar, né, do Balance, que tem o nosso canal do YouTube. Compartilha aí com outras pessoas que vocês sabem que estão com o emocional aí desestabilizado. Então, compartilha para que as pessoas aprendam a usar esse óleo essencial. Muito obrigada.